Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje é dia 8 de março de 2021, segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Naamã se banhou no Jordão e sua carne era limpa como a de uma criança. Meus irmãos, na liturgia dessa segunda-feira nos é apresentado como texto de reflexão para a primeira leitura o segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15, onde encontramos, manifesta no seu conteúdo a universalidade do amor de Deus de Israel. Naamã, o personagem da história, era um general pagão a serviço do rei da Síria. Ele estava coberto pela lepra que estava carcomendo todo o seu corpo. Naamã busca a cura do seu corpo, busca a restauração de sua saúde física, mas sendo teimoso e presunçoso, é somente quando ele, convencido pelos apelos veementes dos seus servos, aceita com humildade e até com confiança as condições apresentadas por Eliseu, o homem de Deus, e assim acontece o milagre de sua cura tão desejada. Meus irmãos, nós podemos entender aqui esse texto como leitura espiritual. Texto que relata a cura de Naamã, o sírio. E entendemos que essa cura é uma antecipação da purificação vital que o batismo cristão realizará nas profundezas do coração humano. É, portanto, uma antecipada manifestação do esplendor glorioso de Jesus Cristo e de que o seu amor, o amor de Jesus, engloba toda a humanidade sem acepção de pessoas, pois Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Nosso salmo responsorial de hoje, Salmo 41, nos leva então a clamar na força da fé. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Escutemos com atenção, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a catequese de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com Jesus compreendemos que Deus não aceita ser enquadrado por nós, segundo as nossas concepções, nosso modo de pensar e agir.
E descobrimos que ele transmite seu amor a quem ele escolhe, e não a quem nós queremos e a quem nós selecionamos para tal. E o coração humano, meus irmãos, receptivo a esse amor transbordante, torna-se uma realidade viva em Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. Esse é o anúncio profético e salvador de Jesus na sinagoga de Nazaré. O povo, meus irmãos, estimulado pelos dirigentes, não aceitou, rejeitou a Jesus como homem de Deus, até atentaram contra a sua vida. Garanto-lhes que nenhum profeta é bem visto em sua terra, profetizou Jesus entre eles. Meus irmãos, a história se repete. Talvez a diferença seja que hoje a forma como o profeta sofre a rejeição é diferente daquele tempo. Hoje não é preciso persegui-los para matá-los. Basta simplesmente ignorá-los. Eles são simplesmente ignorados. Pensemos, meus queridos, em quantas vezes ouvimos Jesus na missa, através de um pregador e um retiro, e uma conversa informal entre nós, e muitas outras ocasiões, e quantas vezes ouvimos suas palavras no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso ouvir. Quantas vezes Deus não nos enviou profetas na pessoa de nossos pais, de nossos professores, de amigos, de sacerdotes, visando uma busca de uma mudança em nossa vida, proporcionar a nós a nossa conversão, e nós simplesmente ignoramos, deixamos a palavra ou o conselho entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essa é uma condição da pós-modernidade a qual todos nós estamos sujeitos. Meus irmãos, certamente nós não buscamos jogar Jesus do penhasco, mas quantos de nós o colocamos em silêncio, de castigo numa gaveta ou esquecido numa estante de livros? Qual é o papel da Sagrada Escritura na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós? É uma participação ativa no nosso dia a dia ou é, muitas vezes, um mero objeto de decoração em nossas casas? Meus queridos, a Quaresma nos convida a abrir não apenas nossos corações, mas toda a nossa vida para a mensagem dos profetas, para a mensagem de Cristo, para nós vivenciarmos seu Evangelho e o seu amor generoso por nós. Um conselho: não vamos perder essa oportunidade na nossa vida. Meus irmãos, para os cristãos, Jesus é o profeta que revela e materializa entre nós o plano da salvação de Deus Pai. Sendo assim, então, a igreja é a família de Jesus. É a nossa família como cristãos. A igreja é a nova sinagoga de Deus. A mensagem da comunidade cristã, que nos propõe caminhos e se empenha em caminhar conosco através da história, continua a ressoar na missão da igreja. É nela, na igreja, que nós somos chamados a ouvir seu Evangelho e comprometermos com ele, aceitá-lo como projeto de nossa vida. Portanto, meus irmãos, guardem bem isso aqui. A igreja é a terra de Jesus. A igreja é a terra de Jesus. Por isso, meus irmãos, no coração da Quaresma, ela pede aos cristãos de hoje que entre nós haja mais fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Que o Senhor seja uma luz e uma lâmpada para o seu caminho. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.